Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa terça-feira para falar, é claro, de NFL, porque acabou a semana 13, tivemos aí, já está nos livros de história, o Monday Night Football, a vitória dos Patriots sobre os Bills no Jogo do Vento, lá no Highmark Stadium. Vamos falar dessa partida aqui que colocou os Patriots mais disparados aí na liderança da AFC, quem diria, o torcedor dos Bills deve estar com a cabeça inchada, né, meu amigo, porque, putz... De novo, esses caras estão aí aprontando contra os Bills. Vamos falar desse jogo aqui, vamos falar de algumas notícias e dessa briga por vaga nos playoffs. Tá esquentando, semana 13, são 18 no total. Vamos para a última semana de bye, né, das equipes, né? Os Patriots, por exemplo, estão de bye, os Colts também. Vamos falar de todos os cenários possíveis aqui e também passar por algumas notícias médicas que temos mais nesta terça-feira. Porque a gente dorme tarde, acorda cedo para falar de futebol americano e conta com a sua colaboração. Aquela curtida no vídeo, seu comentário aqui embaixo. Nesta quarta-feira eu quero fazer um negócio que eu fazia muito aqui no Toque Passa, mas nos últimos dias tem ficado meio de lado, né? Que é responder perguntas. Mandem as suas dúvidas. Tem pergunta do jogo, de regra, tem dúvidas sobre jogada. Mande a sua pergunta aqui. Nesta quarta-feira eu venho para responder as perguntas que estiverem no vídeo desta terça-feira. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, também é importante para a gente ficar mais relevante no algoritmo do YouTube. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você que está chegando agora ao Toque Passa, seja muito bem-vindo. Já assina o canal, se inscreve, é de graça e clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar pelas notícias, eu geralmente começo pelo Monday Night Football, mas eu já vou emendar o Monday Night Football com o papo sobre as vagas de playoff, né? Então vamos começar pelas notícias aqui, são notícias médicas, né? Mais uma perda considerável para a equipe do Baltimore Ravens, que não vai poder contar com o cornerback Marlon Humphrey. Teve uma lesão, uma ruptura no músculo do lado direito do peito. Deve doer isso aqui pra caramba, né? Porque você mexer, eu tô com um problema de artrite aqui que já tá horrível. Você imagina você fraturar, você romper esse músculo, vai ter que passar por cirurgia, tá fora da temporada. É o 7º titular que a equipe do Baltimore Ravens pede nessa temporada, né? Acho que tem que valorizar ainda mais o trabalho do Harbaugh, que tá conseguindo fazer o time passar por cima de tudo isso, né? Acho que o trabalho do Tomlin também é muito elogiável lá na AFC Norte, mas são trabalhos bem interessantes. Um com um elenco um pouco mais fraco, o outro com perdas significantes, e o time está indo adiante ainda, está lá na primeira posição da AFC Norte, está brigando pelo first seed na AFC, então eu acho que vale a pena você dar um crédito para esses treinadores que são, acho que dispensam apresentação, né? São dos melhores que nós temos na NFL neste momento. Temos mais também uma perda, a equipe dos Raiders perde o Kenyan Drake, running back. Ele teve uma fratura no tornozelo direito, vai ter que passar por cirurgia, está fora da temporada. E aí nós temos também uma sequência de notícias de Covid. Vários jogadores sendo colocados na lista de Covid nos últimos dias. É claro, né? Tá tendo um novo surto, porque é inverno aqui no hemisfério norte. Então mais pessoas ficam dentro de salas fechadas nesse período. Teve o período de férias, de festas lá nos Estados Unidos, o Thanksgiving, né? Muita gente recebendo amigos, parentes. Às vezes a pessoa nem sabe que está com Covid e aí fica todo mundo na salinha ali, fechado, tudo fechado porque está frio e acaba tendo esse novo surto, né? Vamos lá, passar alguns nomes, né? O Keenan Allen está com Covid, wide receiver da equipe dos Chargers, seria uma perda considerável, talvez ele não possa jogar contra os Giants e talvez porque ele é vacinado. E aí, sendo vacinado, ele pode ser liberado se testar negativo 2 vezes no intervalo de 24 horas. Tem chance ainda dele jogar. Mas se ele também não jogar, contra os Giants, eu acho que não é um problema para a equipe dos Chargers não poder contar com o Keenan Allen. É claro que é um jogador importante, mas contra os Chargers dá para você vencer sem ter o Keenan Allen. Quem está fora também... talvez esteja fora, não sabe? E aí ficou uma dúvida muito grande lá na equipe dos Packers, é o Jordan Love, quarterback reserva do Aaron Rodgers, que diz que é vacinado, de fato, não imunizado, ele é vacinado, e ele pode perder ou ser reserva no jogo contra os Bears no próximo final de semana. O time estava de bye, então tem aquela dúvida toda. Segundo o Matt LaFleur, o Aaron Rodgers não vai passar por cirurgia no pé. Muita especulação seria fazer cirurgia naquele dedo do pé que está machucado, machucou durante a quarentena que ele teve lá de Covid. E pode ter o Jordan Love como reserva, ou então, sei lá, chamar de novo o Blake Bortles. Ô Bortles, você tá fazendo o que aí? Dá um pulinho aqui pra gente encarar os Bears nesse final de semana? Pensou se o Aaron Rodgers, no fim, tem um problema mais sério no pé, não conta com o Jordan Love e tem que colocar o Blake Bortles? Meu Deus... E o defensive end Cameron Jordan, o Cam Jordan lá do Saints também está com Covid, está vacinado, né? E pode jogar contra os Jets no final de semana.
O mais importante nessa informação aqui, por mais que eu acho que a chance de playoff da equipe do Saints seja muito pequena, né? O time está ladeira abaixo, é porque ele tem uma sequência muito incrível de 172 jogos seguidos como titular, né? Ele nunca perdeu uma partida desde que ele foi draftado na primeira rodada lá em 2011. É um cara que está sempre à disposição da equipe do Saints, pode perder essa longa sequência, que é a mais longa sequência em atividade na NFL, né, de jogadores não especialistas, né, não um kicker, não um long snapper. É o Cam Jordan, um cara muito simpático. Tive o prazer de conversar com o Cam Jordan lá no NFL Honors em 2018 e é um cara muito legal mesmo. Acho que eu tô torcendo por ele, porque eu gosto, não é grande coisa, mas é uma sequência boa, né? O cara nunca perdeu um jogo, tá sempre lá disponível pro time. Agora sim, agora vamos falar do Monday Night Football, vamos falar da vitória do New England Patriots sobre o Buffalo Bills, 14-10, no jogo que a gente tem que começar, claro, falando da condição climática. Nesse jogo, a condição climática foi, de fato, um fator que influenciou demais mesmo, não tem o que dizer, né? Eram ventos muito fortes que atrapalhavam, o vento partia assim, para quem estava assistindo pela televisão, saía da esquerda e ia para a direita. Então, no primeiro quarto, os Patriots atacaram em direção ao lado esquerdo da TV, não pode passar bola, né? O punch era uma coisa horrível, o punch não andava. O Bailey, quando chutava o punch, parecia sempre a média lá na ESPN, contra o vento era 22,6 jardas, a favor do vento era 46 jardas, então a bola voava muito mais para um lado do que para o outro, toda essa dificuldade, e os Patriots jogaram de uma forma inteligente. Eu acho que acabou virando um jogo de xadrez. A gente tinha uma expectativa para esse jogo ser um tiroteio, com o Mac Jones encarando a defesa dos Bills, com o Josh Allen encarando essa secundária forte dos Patriots, o que ia acontecer, que ia ter um jogo de muitos pontos, mas essa condição climática transformou esse espetáculo, esse show, em um jogo de xadrez. Foi justamente um jogo de xadrez que eu tenho que elogiar aqui a equipe do New England Patriots, porque jogou com inteligência, né? Os Patriots mudaram a forma de jogar. A gente falou que nas primeiras semanas o Mac Jones foi protegido, que o Mac Jones não tentava demais, ele dava passes mais curtos. Dessa vez ele nem tentou passe, basicamente. Os 3 primeiros quartos ele tentou um passe apenas. No jogo inteiro foram 3 tentativas de passes, 2 passes completados, 19 jardas, um rating de 80 e pouco. E aí eu até falei, né, que você estava provado que quem vem discutir quarterback através do rating está muito errado, porque no primeiro tempo ele tentou um passe, completou com 12 jardas, um passe tentado, um passe completado, 12 jardas, o rating dele era de 116,7. Então você vai falar que, que grande partida do quarterback? Não tentou, né? Tem que ler. Um número só, uma estatística só não conta a história do jogo. São várias estatísticas para você falar. Eu gosto muito de estatísticas, mas você consegue espremer os números para ele contar a verdade que você bem entender. Então, a gente tem que pegar mais de um número para mostrar um cenário inteiro. O Mac Jones foi então 2 de 3 para 19 jardas. Não foi um espetáculo, mas ele entregou muito bem a bola, né? Porque, cara, era muito claro que era fator no jogo. Ele influenciou demais o vento. Os passes do Josh Allen tentou muito mais. Os Bills não mudaram o plano de jogo. O Josh Allen tentou 30 passes, completou 15 para 145 jardas e um touchdown. A favor do vento, você via que o passe mais rápido, né, que quando você segura apertado o botão, né, no Madden, a bola vai ok e o espiral dele era muito perfeito. Contra o vento, eu fiquei impressionado com o braço dele, porque a bola desviava muito pouco. Mas conforme esse passe era um pouquinho mais no balão, era um pouquinho mais colocado, a bola já mudava muito a sua direção na viagem, não importando se fosse para 5 jardas, 10 jardas, ele tentou um passe em profundidade para o Diggs, dentro da end zone, e aí parecia, sabe jogo de golfe, que você coloca lá, o cara bate, ele fica analisando como é que tá o vento, que aí a bola vai fazer... A bola virou, o Diggs se perdeu da onde a bola estava, ele não conseguia ter noção de onde ele estava, ele tinha até vencido a cobertura, mas a bola acabou batendo no braço dele, ele não faz ideia de onde está a bola. A bola bateu aqui e ele nem viu da onde que ela veio, porque lá no alto ela mudou de trajetória. Acho que os chutes do Folk, do Bass, mostraram muito bem isso. A trajetória mudava completamente conforme ela tinha que voar. Então, eu gostei, eu achei bem inteligente e eu acho que é uma virtude dessa equipe dos Patriots. É uma comissão técnica muito inteligente, com o Josh McDaniels, com o Bill Belichick. Eles sabem muito bem
como usar os elementos do jogo e mudar a forma de jogar. Acho que é importante. Eu venho reclamando disso da equipe dos Bills ao longo da temporada. É um time que depende extremamente do Josh Allen. E o Josh Allen tem que ter um cenário ideal, ou seja, os corredores estarem conseguindo abrir espaço ali, e aí ele vai ter uma força maior. Você tem o Diggs. Diggs fez uma recepção maravilhosa ali no quarto período, um time que estava caminhando contra o vento e chegou na beira da endzone, podia ter anotado touchdown, mas não conseguiu. Mas muda um pouco o seu jogo, você tem que adaptar, né? A condição não é boa para isso, ainda mais sendo um time que joga na cidade de Buffalo. Esse vento foi forte na segunda-feira, mas pode ser no domingo de novo, pode ser o estádio aberto, é um lugar um dos lugares que o clima mais afeta na NFL, né? Acho que é o Lambeau Field e lá, talvez lá no estádio do Kansas City Chiefs também, você tem muita questão da neve, do frio, por ser um estádio aberto, mas Buffalo é um lugar que tem condições climáticas bem adversas, bem complicadas mesmo, então acho que faltou um pouquinho se adaptar a essa situação. Os Patriots correram com a bola à torta direita. Foram 46 tentativas de corrida, 222 jardas, destaque para a dupla Damien Harris e o Ramondre Stevenson, que correram 34 vezes, 189 jardas para a dupla. O Damien Harris acabou saindo machucado com um problema na parte posterior da coxa. Ele carregou 10 vezes a bola para 111 jardas, com o grande destaque, o touchdown de 64 jardas terrestres, né? Isso que eu achei legal dos Patriots. Eles perceberam que eles precisavam abrir apenas um caminho, uma brechinha, porque ali, como eles estavam correndo sempre com a bola, os Bills abdicaram. Quando estava contra o vento, já não faziam marcação no fundo. Aí os Patriots perceberam que era só abrir um espacinho, teria secundária muito livre, e foi assim que ele marcou o touchdown. O jogo começou mostrando esse fator, né? Porque os Patriots correm 3 vezes, 3 and out, aí vem os Bills, 3 and out, vem os Patriots, 3 and out, até que os Bills vão correr. O clima sendo um fator, né? O frio, o vento, sofre o fumble com o Breida. O Breida tenta correr com a bola, sofre o fumble e os Patriots se aproveitam e fazem esse touchdown de 64 jardas. Vão para a tentativa de 2 pontos, né? E o Bolden corre também e consegue, então abre 8-0. A resposta dos Patriots foi, manda a bola para eles, a defesa faz o trabalho e vem o punt. E aí cometeu, acho que a única grave falha, o plano de jogo da equipe dos Patriots, que foi colocar o N'Keal Harry para retornar o punt. Eu não entendi até agora, eu dormi, acordei tentando entender o que aconteceu, porque o N'Keal Harry nunca foi retornador de punt, nunca foi, não sei nem se ele é jogador de futebol, né? Você é jornalista, mas aí ele simplesmente coloca o N'Keal Harry para tentar retornar a favor do vento, né? O chute. O N'Keal se perde a bola aqui, qual que tem aquela história, né? O pessoal grita Peter, sai de perto da bola e ele não sai de perto, ele fica olhando, tentando ver onde está a bola bate na face mask dele aqui, e é retornado, recuperado pela equipe do Buffalo Bills, que capitaliza com um touchdown, um passe do Josh Allen pro Davis, né? Que marcam o touchdown, coloca 8-7 no placar. E aí veio aquele jogo de xadrez, tentativa para cá, tentativa para lá. Os Patriots chutaram 2 vezes field goals, sempre a favor do vento, e conseguiram anotar as 2 vezes. Os Bills tentaram um field goal contra o vento e acabaram perdendo esse field goal. Foi o diferencial. Patriots sai com uma vitória importantíssima, 9 vitórias, 4 derrotas, líder da AFC Leste, líder da AFC neste momento. Vão para o bye, é o mais tardio bye que tem na história da NFL, na semana 14 você vai ter o descanso, mas vai com uma grande vantagem, né? A gente já ia entrar nesse papo de conversar sobre a pós-temporada. Só uma marca interessante, tá? O recorde na era Super Bowl de menos passes tentados pertence à equipe do Buffalo Bills, que tentou 2 passes no jogo contra os Jets em Buffalo em 74, semana 3, 74. O recorde dos Patriots era tentar 5 passes apenas contra o Miami Dolphins no jogo de 82, aquele jogo que sempre aparece na televisão, porque era quase um 0-0 que ia se arrastando até o fim da partida. Foram 3 períodos de 0-0 e a vitória dos Patriots é por 3-0, com o cara entrar com um removedor de neve para deixar em situação de chutar um field goal da vitória do New England Patriots, né? Muito questionável esse movimento, mas o cara foi lá do estádio, entrou e limpou um espacinho que chutou o field goal lá
e que consiga anotar. O Patriots tinha tentado 5 passes. Agora é um novo recorde. Então o Jones já marcou mais um recorde na franquia do New England Patriots de menos passes tentados numa partida. Saiu com a vitória, é o que mais importa. Os Patriots agora liderando a AFC. Vamos lá para o papo de playoffs. Falando justamente da AFC, né? Os Patriots lideram com 9 vitórias. Vão para o bye agora. Depois a sequência é fora de casa contra os Colts, recebem os Bills, recebem os Jaguars e fora de casa contra os Dolphins. Esse calendário eu acho médio, tá? Porque fora de casa contra os Colts tem o seu desafio. A equipe dos Colts é uma equipe muito boa. A defesa vai sofrer contra o jogo corrido. A defesa dos Patriots tem sofrido contra o jogo corrido, então é um jogo difícil, né? Recebe os Bills, vai ser mais uma partida de xadrez e a equipe dos Bills tentando dar a resposta, tentando dar o troco. É muita rivalidade, rolou muita dedo na cara, muita provocação nessa partida lá em Buffalo. Então os Patriots vão ter esse adversário complicado em casa, mas já tem essa vantagem, pelo menos de ter vencido o primeiro jogo. Então se perder já fica numa igualdade maior, uma chance maior de conquistar o título da divisão. Contra os Jaguars a tendência é ser um jogo tranquilo em casa, né? Vai ser no frio lá, o pessoal sai da Flórida e vai encarar o frio de Foxborough, e aí viaja para encarar os Dolphins, possivelmente com a situação já resolvida ou então precisando de uma vitória. A gente sabe como é que são os Dolphins na última semana, quando eles podem tirar alguma coisa dos Patriots. Pode tirar o first seed e pode rolar mais uma vez. Lembrando que os Dolphins abriram a temporada vencendo os Patriots lá em Foxborough. A equipe dos Titans está na segunda posição neste momento. Vai jogar em casa contra os Jaguars. Depois tem os Steelers fora de casa. 49ers em casa. Dolphins em casa. Fora contra os Texans. É um calendário relativamente fácil. A divisão eu acho que está muito na mão. Mesmo tendo o tanto de desfalque que eles têm, mesmo a equipe dos Colts dando aquela reagida, eu acho que é difícil o título da divisão não ficar na mão do Tennessee Titans, né? Os Ravens hoje ocupam o terceiro seed, pegam os Browns fora de casa, Packers em casa, fora contra os Bengals, Rams e Steelers. Calendário bem complicadinho, bem difícil, essa NFC Norte está muito aberta. E depois nós temos os Chiefs, que encaram em casa os Raiders, fora Chargers, em casa Steelers, fora contra Bengals e Broncos. Acho que, pelo que tem mostrado a equipe do Kansas City Chiefs, vai caminhar para o título da divisão, por mais que a divisão esteja mais apertada. Eu confio, acho que a defesa está funcionando, resta saber se o ataque vai acordar nesse momento para a equipe dos Chiefs. Aí, no Wild Card, nesse momento nós temos os Chargers, Bengals e Bills. Os Bills caíram para o último lugar, o sétimo seed, né? Que deixa complicada a situação na hora de pós-temporada. Se for pensar que na primeira rodada já pode pegar o dono do segundo seed na NFL nesse momento, seria os Titans. Jogando em Tennessee seria um jogo complicado. Calendários relativamente, acho que é bem mesclado, tá bem parelho, né? Os Chargers pegam em casa Giants e Chiefs, fora contra Texans, em casa contra os Broncos, fora contra os Raiders. Os Bengals têm os 49ers em casa, Broncos fora, Ravens e Chiefs em casa e depois os Browns. Buccaneers para os Bills, fora de casa. Esse é um jogo difícil, vai encarar de novo Tom Brady, um time complicado e pode ficar um jogo perder mais uma partida, que deixa a situação na briga pelo título da divisão mais complicada. A briga pelo Wild Card começa a ficar complicado também. É um jogo difícil, mas depois tem tirando os Patriots daqui 3 semanas, né? Porque aí tem os Panthers em casa, viaja contra os Patriots, vai ser o jogo de vida ou morte. Os 2 últimos jogos são relativamente tranquilos, jogam em casa contra Falcons e Jets. A tendência é que ganhe os 2, precisa focar principalmente nesse jogo contra o Buccaneers nesse final de semana e depois contra os Patriots fora. Steelers tá na briga ainda, incrivelmente é um time que não quer morrer, não se deixa morrer, você não consegue matar os Steelers, eles estão na luta ainda. Colts, Raiders está mais complicado, acho que ele tem um calendário mais difícil nesses que estão brigando por vaga de wildcard, porque ele vai pegar 4 times dos 5 jogos, 4 times que têm mais vitórias do que derrotas, tem campanhas vitoriosas, então é mais complicado, né? Ele encara fora de casa os Chiefs, os Browns, recebe os Broncos, fora de casa contra os Colts e depois em casa contra os Chargers. Muito complicado, eu acho que os Raiders estão mais distantes nessa briga. Os Broncos, tem os Browns, os Broncos estão nessa briga, né? Eles encaram os Lions na próxima semana.
cara, uma vitória fica com 7-6, tá totalmente aberto, pode sonhar sim com qualquer coisa. E dá até para colocar os Dolphins sonhando com alguma coisa ainda nessa AFC, porque vem de 5 vitórias seguidas, tem 6-7, nas últimas 2 rodadas não é fácil contra Titans e Patriots, pode definir aí quem vai ter o first seed na temporada. Eu acho que é uma briga bem interessante. Lá na NFC, o Arizona Cardinals lidera com 10-2, para mim já levou a divisão, tá tranquilo, tá? Eu acho que vai encarar os Rams em casa nessa semana, pode meio que fechar a conta e já garantir o título da divisão. Aí é só na briga contra os Packers pelo first seed, porque os Packers têm um 9-3 e para mim estão muito garantidos também com o playoff, com a divisão na mão. Não tem rival na divisão. Os Buccaneers 9-3 se encaixaram de novo, aos trancos e barrancos. Eu acho que o time perdeu a rivalidade que ele tinha dentro da divisão, que tinha um momento complicado, que você até suspeitava que os Saints poderiam apertar, os Panthers poderiam brigar, e no fim todo mundo foi morrendo pelo caminho. E os Buccaneers, por mais que não convençam, não seja um time lindo de se ver, venceu no final de semana bem, mas tem alguns momentos que você fala assim, cara, era para estar um pouquinho mais adiante, não é aqueles Buccaneers que a gente está acostumado a ver, o atual campeão do Super Bowl. Eu acho que tá tranquilo para levar a divisão e uma vaga nos playoffs. Pode sonhar sim em levar a primeira posição. Encaram os Bills nessa semana, jogo muito importante por ser em casa, duelo que é para mostrar mais a força do time. Eu acho que uma vitória aqui dá um caráter mais interessante para esse time. O quarto lugar, né, que é o líder da AFC Leste nesse momento, é o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys que para mim caminha com certa tranquilidade para vencer a divisão, porém vai ter que fazer os 2 jogos ainda contra o Washington Football Team, um time que mesmo com desfalques tem que se encontrado. Então dá para falar que essa divisão está em jogo ainda, né? Eu imaginava que neste momento o Dallas Cowboys só podia estar pensando só em subir mais nos seeds, no descanso, para pensar em first seed, para jogar mais vezes em casa. Mas não, talvez nesse momento o pensamento da equipe do Dallas Cowboys tenha que ser de fato pensar em preservar o título da divisão. Nessa semana já encara o Washington, uma vitória dá uma tranquilidade a mais no ambiente, mas tem briga ainda. Os Rams estão 8-4, tem grande chance de levar aí para os playoffs, mas eu acho que a divisão está muito perdida, né? Vai encarar a última cartada agora, tem que vencer os Cardinals fora de casa para seguir na briga, se não é só brigar por wildcard mesmo, e aí fazer todos os jogos fora de casa, sonhando em fazer o Super Bowl em seu estádio, emular o que aconteceu com o Tampa Bay Buccaneers na temporada passada. O Washington Football Team, como eu falei aqui, o Dallas Cowboys, eu nunca pensei que a NFC Leste ia colocar 2 times dentro dos playoffs, mas nesse momento é o cenário. Eu acho que o Washington está se encaixando, belíssimo trabalho do Rivera, 6-6. Tá tudo confuso na NFC, mas eu tô gostando do que eu vi nas últimas semanas do Washington Football Team. E o São Francisco 49ers, outro time que a gente tinha colocado aí que tava fora da disputa, que não ia brigar, que o Shanahan podia cair. Tá lá, tá bem. Vai jogar fora de casa contra os Bengals na semana. É uma partida complicada. A derrota para os Seahawks pode ter custado muito caro, porque era um jogo completamente vencível que você tinha até a obrigação de vencer, e agora tem um jogo difícil contra os Bengals fora de casa. Na disputa ainda, Philadelphia Eagles. Bobeada foi aquela derrota para a equipe dos Giants. Tomara que tenham percebido que o Gardner Minshew é o melhor quarterback da franquia. Minnesota Vikings. Que bobeada perder para os Lions. Tem que ficar fora dos playoffs só por terem pedido para os Lions. Não pode perder aquela partida. Não pode de jeito nenhum. Tem que ficar fora. Os Panthers podem sonhar. Essa NFC tá bem confusa. Os Panthers, esse time que tá em franca decadência, né? Que Newton chegou e as coisas não deram certo. Ainda pode sonhar, assim como a Atlanta Falcons, um time que é uma bagunça completa a temporada inteira. E também a equipe dos Saints. Olha só, a gente tem 3 times ali da NFC Sul que a gente vê como sacos de pancada neste momento, como times que vão perder seus jogos, que você tem mais confiança de apostar que vão perder, e eles ainda estão sonhando com vaga na NFC. Então, tem muita coisa para acontecer nas próximas semanas e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário dizendo quem que você acha que vai garantir vaga nos playoffs. A gente comenta mais nessa quarta-feira. Dou até meus palpites também nessa quarta-feira. Curte o vídeo, assina o canal, compartilha o que passa. E aquele abraço.